Olha, Violet, muito obrigada por comparecer. Você tá me ajudando muito, a sério. Olha, Adelaide, chega de modestia. Foi um convite pra eu rever uma velha amizade. Você acha mesmo que eu não ia vir? Mas enfim, chega de papo furado, né? Você me chamou aqui e falou no telefonema que precisava de um feitiço de localização. E quem estamos procurando? Olha, pelo pouco que eu conheço de magia que eu aprendi com a minha falecida mãe, pra fazer um feitiço de localização você precisa de algo dessa pessoa, né? É, exatamente. É como se fosse um cão farejador. Se eu não tiver qualquer rastro da pessoa, eu não consigo achá-la. Bom, eu tenho sangue de um parentesco da pessoa que estamos procurando. Será que serve? Serve sim, perfeitamente. A melhor coisa que você poderia me trazer é a gota de um sangue de um familiar. Mas enfim, o nome do ser procurado? Bom, a pessoa que estamos procurando se chama Jun Jung-woo. Pera aí, Adelaide. John Jong-woo? É, eu acho que eu já ouvi esse nome. Você? Você tá fora da cidade faz muito tempo. Acha mesmo que conhece Jun Jung-woo? Bom, eu não conheço, mas é um nome familiar. Sabe, a minha falecida bisavó, ela sempre me contava uma história quando eu era criança. Bom, nessa história, dizia que há não muito tempo atrás havia uma jovem mulher, na qual era uma sereia. Porém, a mãe era uma bruxa, muito poderosa, inclusive. E então ela tinha um lado da magia, só que estava adormecido, completamente adormecido por causa da sereia interior. Então, aquela jovem mulher que odiava a ideia de ter que se alimentar de carne humana para sobreviver e para continuar jovem, pediu para que a mãe adormecesse esse seu lado para que, enfim, ela pudesse ser uma bruxa, e somente uma bruxa. Então a mãe, que tinha muito carinho pela filha, atendeu a esse seu pedido. Então aquela jovem mulher, com o passar dos anos, foi aprendendo mais sobre a sua magia e logo se tornou ao nível da mãe. Infelizmente, a mãe dela veio a falecer não muito tempo depois, de causas naturais. Então, sobrou só ela e ela. Ela estava sozinha. E todos ali comentavam dela. Até porque ela e a mãe pertenciam a uma convenção muito antiga e uma das consideradas mais poderosas da época. Se eu não me engano, se chamava Gemini. Então, com o passar do tempo, ela foi aprendendo mais como controlar essa magia, ou até como ter mais magia. E então, não demorou muito para que ela se tornasse a bruxa mais poderosa da região. Então todos ali comentavam dela, seguia todos os passos dela, na esperança de que ela fizesse alguma coisa errada para todo mundo ali comentar e ir contra ela. Só que essa jovem mulher era uma pessoa muito boa, muito gentil. E foi por causa dessa gentileza que, com o passar dos anos, ela se envolveu com um homem. E não demorou muito para que ela se apaixonasse perdidamente pelo mesmo. Só que o que ela não sabia era que esse mesmo homem era um vampiro. A besta que ela mais odiava na vida. Só que o homem tornou a esconder isso dela. Só que um dia a verdade veio à tona. E isso destruiu ela por dentro. Porém, não destruiu ela o bastante para que ela deixasse de sentir o amor por aquele homem. Então, mesmo apesar de saber que ele era, sim, uma aberração, ela continuou ao lado dele. Só que ele não podia atender aos sonhos da jovem mulher. Até porque, a partir do momento que você faz uma transição para vampiro, você não pode mais ter filhos. E o sonho, desde criança, dessa mulher era ter uma família. Só que, infelizmente, isso não era possível. Mas depois de muito estudar, de ler muitos livros,
ela achou uma brecha, encontrou uma forma para realizar o sonho dela. Então, não demorou muito para que ela fizesse um feitiço para si mesma para conseguir gerar um filho de um vampiro. Só que ela fez isso sem o consentimento daquele homem. Então, quando o homem descobriu, ela já estava grávida e ele furioso. Ela havia se apaixonado por um homem muito rude, muito egoísta, muito egocêntrico, que a maltratava sempre. Ninguém ali entendia por que ela amava tanto ele, se ele a tratava mal. Então, ela engravidou, ele foi homem e disse que iria assumir o filho. Então, o tempo passou. Então, quando a mulher tinha exatamente 8 meses de gestação, ela, depois de muito pensar, ela decidiu que ela não queria viver o sonho dela apenas por um breve momento, por poucos anos que lhe restavam. Que ela queria viver aquilo para sempre. Só que a convenção dela não permitia que ela fizesse qualquer tipo de magia para prolongar ou diminuir o seu tempo de vida. Então, por muito tempo, ela procurou algo que tornasse a imortal. Ela não queria fazer a transição para o vampirismo, até porque ela odiava seres assim, apesar de que ela amava um. Isso eu não entendo muito. Então, ela procurou o alfa de uma alcateia, de lobos locais. Então tentou a transição para lobo, o que infelizmente levou à morte dela. E infelizmente, por muito pouco, a do seu filho. Um mês depois de ter tentado a transição para vampiro, ela veio a falecer. Mas ela já tinha dado à luz ao seu filho. Porém, uma semana antes, uma bruxa ali da região, que tinha visões, disse que o nascimento da criança era o fim das bruxas. Que se essa criança nascesse, com o passar dos anos, quando ela fosse atingindo a sua maioridade e começasse de fato usar os seus poderes, ela canalizaria toda e qualquer família de bruxas que estavam presentes na cidade ao seu nascimento. E logo ela espalhou esse boato por toda a região. E isso fez com que as bruxas causassem uma rebelião contra o nascimento da criança. Só que viram que não seria possível impedir. Então todas elas se reuniram e disseram que iriam matar a criança após o nascimento. O pai, quando ficou sabendo, não gostou nada. Então ameaçou todos ali. Ele maltratava a jovem mulher. Porém, ele tinha certo apego nessa criança que nem havia nascido ainda. Então, assim que a criança nasceu e a mãe veio a falecer, ele pegou o seu filho e sumiu. Bom, a história dizia que ele marcaria o fim das bruxas, porque quando ele nascesse, além dele ter o poder de um híbrido, ele teria o canto psíquico de uma sereia e o poder ancestral de uma bruxa muito poderosa que até hoje eu me permito sim acreditar que é a mãe dele. E além de tudo isso, ele canalizaria o poder de todas as bruxas ali locais presentes no seu nascimento e dos familiares depois delas. E sabe, Adelaide, minha família tem muito tempo aqui na cidade, não é à toa que todo mundo me conhece. E assim, ultimamente eu tenho me sentido muito fraca, como se alguém estivesse sugando a minha magia. Agora me diga, Adelaide Florence, nós estamos falando da mesma pessoa? Olha, Violet, pra ser sincera com você, sim, estamos falando dessa mesma pessoa. E o que você quer dizer com esse seu olhar nada bondoso? Olha, Adeline, você acha mesmo que eu vou deixar um ser que me canaliza e vai me canalizar até eu morrer viver?
Olha, Violet, você acabou de dizer o quanto esse ser é poderoso. O que passa na sua cabeça de acreditar que consegue derrotá-lo, sendo que ele canaliza várias bruxas existentes no mundo, inclusive você? Que modéstia da sua parte tornar acreditar que eu irei contra ele frente a frente. Até porque quanto mais perto dele eu estiver, mais magia ele tem de mim. E se ele canalizar toda a minha magia, eu tô morta. Então é óbvio que eu não vou fazer esse trabalho com as minhas próprias mãos, né? Peraí, então quer dizer que você vai terceirizar o serviço? Olha, eu acho que você tá descartando o potencial da sua magia, né? Olha, Adelaide, não tenta me convencer ao contrário. Eu sei o que você tá fazendo e eu não vou cair nessa. Bom, faça como quiser. Mas saiba que se você tentar matá-lo, vai ter que passar por cima de mim primeiro. Bom, eu acho que isso não vai ser necessário, se você nem vai saber onde ele está. Mas é uma idiota mesmo. Até parece que ela vai conseguir encontrar a localização de Jungkook se quem tem o sangue do pai dele sou eu. Vadia. Ela pegou o frasco.